Oi, gente, sejam bem-vindos. Isso aqui é a Sala do Horror, discussões sobre cinema de terror. Isso aqui é um projeto que foi contemplado pelo SC Cultura em Sua Casa, um projeto feito pela Fundação de Cultura do Estado de Santa Catarina durante a pandemia, para pessoas que trabalham na área da cultura, para continuar estimulando a produção de conhecimento e produção audiovisual. E então aqui esse é um projeto contemplado. Nós já fizemos 2 lives no Instagram e além dessa conversa gravada vai ter também um podcast e um material gráfico que vai ser divulgado pelas nossas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. E esse aqui é um projeto que busca falar um pouco sobre o cinema de gênero, mais especificamente cinema de terror. E nas outras lives a gente já discutiu um pouco sobre o histórico, e sobre as interpretações e sobre cada subgênero e como que esse gênero se adaptou pelas eras e os tipos de personagem e até como ele pode ser político. E hoje a gente vai meio que resumir isso tudo, mas a gente vai usar isso, a gente vai fazer uma análise de 2 filmes de uma cineasta brasileira, uma diretora de terror, que é a Gabriela Amaral de Almeida. E a gente assistiu 2 filmes dela, que são O Animal Cordial e Na Sombra do Pai. E a gente vai analisar esses 2 filmes, conversar mais sobre os 2 filmes. Eu, pessoalmente, assisti os 2 juntos. A Mari assistiu eles separados. Eu assisti tudo de uma vez só, então eu tenho várias coisas sobre o estilo dela que eu fiquei pensando. E é isso. Vamos se apresentar antes, né? Eu acho uma boa. Sim. Eu me chamo Pedro Cruz, apesar de que eu sei que aqui tá meu outro sobrenome, mas eu me chamo Pedro Cruz. Eu sou roteirista aqui de Florianópolis, formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é isso aí. Má? Oi, pessoal, meu nome é Mariana Tomé, eu sou roteirista e diretora e showrunner, então eu faço produção também das séries com quem eu trabalho. Pedro é roteirista em uma das séries que eu estou fazendo agora, que é uma série que foi contemplada pelo edital Prêmio Catarinense de Cinema de 2019, que estamos nos finalmente. Mas agora também estamos fazendo vários outros projetos e dentro desses outros projetos que estamos fazendo, tem vários projetos que conectaram muito com a gente por ser de gênero. Nós dois somos grandes fãs do gênero, né? De terror, de crime, de suspense. Então, decidimos fazer essa sala do horror, né? Esse projeto, realmente para a gente abrir o espaço para conversas, tanto com o público geral, quanto com cineastas e outras pessoas das artes, outros profissionais das artes, para realmente compartilhar o nosso conhecimento a respeito de tudo isso. E essa ideia de fazer essa conversa sobre esses 2 filmes da Gabriela é realmente porque a gente nota cada vez mais o quanto o terror tem muito público no Brasil, né? A gente tem um público sedento por terror no Brasil, mas pouco se fala do terror nacional. Principalmente do terror nacional no cinema. Todo mundo conhece Zé do Caixão, né? Só que os filmes do Zé do Caixão não devem ser vistos como os únicos filmes de gênero do Brasil. Eu acho que ele foi uma pessoa incrível e todo o legado que ele deixou de gênero é realmente incrível para o país. Mas, finalmente, principalmente essas novas cineastas que estão surgindo com um peso assim de referência muito grande nelas, que a gente consegue ver na telona, né, ou na telinha, se estiver assistindo na TV, mostra muito do que o terror ainda tem para mostrar para o público brasileiro e o que o Brasil tem de específico que a gente pode ver no cinema também. Então, por isso que a gente levantou essas discussões. Eu acho que, no final das contas, a gente vai misturar muito os 2 filmes durante essas conversas, assim, fazendo comparações e tudo mais. Mas fica o nosso convite possível. Bom, uma coisa também é que talvez nós só falamos de spoilers, né? Então, eu acho que é bom assistir os filmes antes de ouvir essa Mas conversa. eu sei que vai ter, falando por mim, vai ter. Eu acho que eu consigo segurar a grande maioria de spoilers. Vai ter um spoiler que eu aviso. Avisa? Ok, então a gente avisa quando a gente for falar Porque spoilers. um desses 2 filmes, O Animal Cordial, eu consigo discutir tranquilamente sem entregar o que é É,
tipo, a trama básica do filme. Sim. Mas o Na Sombra do Pai É bem é difícil, bem né? difícil de falar sem É, falar do final. E, pois é, gente. não, e uma coisa que eu queria só adicionar quando você falou do Zé do Caixão, é que, tipo, sim, o Zé do Caixão, nada mais justo que ele ser o nome de terror mais que a gente mais pensa com o cinema brasileiro. Ele era genial, assim, mas a gente tem que lembrar que o Zé do Caixão dirigia um subgênero muito específico. O Zé do Caixão Sim, dirigia filmes trash de terror, que é um subgênero que não vai agradar todo mundo. É o subgênero que eu acho que os fãs mais dedicados, mas, mas é um que, tipo, talvez se você viu só os filmes do Zé do Caixão, não tenha a imagem de que isso é todo cinema nacional, porque tem muitos subgêneros que são trabalhados, né? Assim como no mundo inteiro. Mas, bom, vamos começar. Você quer começar? Vamos começar pelo Animal Cordial, que é antes, que veio antes. sim. Eu vou Embora a gente tenha começar. falado dos Eu dois, né? queria conversar um pouco a respeito de uma coisa. Uma das primeiras coisas que tu me mandou, né, quando eu estava assistindo o Animal Cordial, foi a respeito de referências, né? E isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu assisti, porque tu sabe como é que eu sou a louca Uhum. das referências. Então, eu me conectei automaticamente com o filme por causa disso. Pelas referências principalmente de Kubrick, que ela estava levando ali, sabe? Eu acho que tu consegue trazer muito mais as referências de slasher, porque eu não tenho tanto conhecimento de slasher quanto tu tem. Cara, Mas viu, agora meio que quase te entrevistando, assim, o que tu achou dessa parte? cara, eu adorei o filme, eu adorei o Animal Cordial, assim, tipo, eu fiquei irritado que eu não tinha ouvido falar desse filme antes, mas eu lembro de quando ele saiu. Tipo, eu lembro dele ter saído, mas faculdade eu acabei não vendo e ninguém veio e me falou sobre o que ele era. E acabou se perdendo e nossa, eu adorei o filme, eu não esperava, porque todos os filmes você pode esperar referências, porque todos os filmes têm referências e terror muito mais, mas eu achei muito inteligente o jeito que essas referências foram usadas nesse filme, porque e eu acho que isso vai muito com a direção dela na parte da e no roteiro também, mas isso principalmente nas partes de direção de produção do mundo que foi construído. Porque Uhum. quando o filme começa, não pega e fala, esse filme aí tem referência de Iluminado. Quando o filme começa num lugar quase familiar pro cinema brasileiro. Tipo, é um restaurante brasileiro, de classe média. Tipo, ali poderia se passar um drama político, um drama social fácil, com aquele elenco, Murilo Benício, sabe? E, e daí, conforme ali se desenrola, eu acho muito bom. O filme ele não é exatamente curto, ele tem 1h40, né? Ele é um tempo mais ou menos que a maioria dos longas tem. Mas ele é econômico. Tipo, em 15 minutos de filme, você já tá muito investido naquele mundo. Antes mesmo de ter a virada, que é a primeira virada que tem ali, né? Que isso não é spoiler, eu posso falar que é o assalto. Que tem um assalto que ocorre nesse restaurante. Uhum. E então, acho que porque eu tava tão tipo, eu sabia que aquilo era Brasil, tipo, e sem estar escrachado, sem estar característico, não tinha uma bandeira gigante, sabe? Tipo, não, mas é o Brasil, eu reconheci aquilo como um restaurante que eu provavelmente já fui na minha vida. Sim. E a maneira que ela inseriu as referências aí, porque referência de Kubrick, todo mundo faz, sabe? E muitas vezes, ainda mais do Iluminado, é muito óbvia. Então, quando eu falei que isso pra mim foi um grande destaque da direção de produção, é porque o trabalho dela, junto com a direção de arte, o figurino, a maquiagem, cabelo, é muito bom porque eles caracterizam o gerente do restaurante, o Murilo Benício, como um gerente de restaurante, com as roupas. Não vão lá e botam a roupa do Jack Nicholson no iluminado dele, apesar de ter cenas que, tipo, que é uma coisa que a gente vê muitos filmes que fazem, sabe? Especialmente com o iluminado, tipo, os planos. O filme não tem nenhum plano sequência lá, com coisa no centro. Mas Uhum. ele ainda faz os enquadramentos do iluminado. Sabe? A hora que ele vai no banheiro e ele se olha no espelho, é a cena do banheiro do iluminado. A hora que ele aparece na porta da cozinha, é a cena. Então, a trilha sonora, sabe? Então eu gostei que Sim. as referências estão ali e elas não estão escondidas. Você não precisa ser uma Não, pessoa e que está a questão deles analisando. estarem enclausurados, né? E da loucura que se desenrola ali, né? E eu gostei porque você não precisa analisar. Tipo, você já tenha visto Iluminado, você que é um fã, nem precisa ser um fã de cinema, alguém que gosta. Iluminado é um filme grande, sabe? Então eu achei muito bom essa coisa que também vem de outro. Tem um pouco de Psicopata Americano, que eu achei um pouco também, e dos slashers que eu já vou falar. Mas de que primeiro ela estabeleceu o mundo dela, o estilo dela ali naquele mundo. Como ela vai filmar esses personagens.
E aí ela botou as referências. Tipo, as referências enriqueceram a visão dela. Então, pra mim, isso foi incrível. Tipo, uma coisa que eu achei que foi muito... O filme inteiro eu fiquei... Que foi o uso que ela faz de plano de detalhe, que daí já foge completamente da referência de Kubrick, sabe? E é uma coisa muito forte no filme, muito, muito utilizada pouquíssimas vezes. Tipo, você vê que essas cenas são escolhidas a dedo, sabe? Sim, sim. Que eu acho que é uma coisa bem Hitchcock, na realidade, se a gente Aham, for pensar, verdade, eu não né? O tinha pensado Hitchcock nisso. tinha muito isso de escolher plano detalhe. Ele sempre falava, né? Ele falava que a porcentagem o objeto, né? A porcentagem que ele ocupa na tua câmera. Então, por exemplo, sei lá, eu tô com essa tesoura. Essa tesoura ocupa tudo Uhum. isso na câmera. Isso quer dizer que isso é um objeto importante. Sim. Prestem atenção nisso. Então, eu acho que ela teve muito essa pegada também do suspense de implantar ideias na sua cabeça, sabe? Sim, não, é exatamente isso. Isso não é muito spoiler, mas eu vou falar da primeira cena do filme. Tipo, não tá na sinopse, mas é a primeira cena do filme. Que não é o plano de abertura, mas é um dos. Tipo, tá na primeira página ali de planos, que é muito pequeno do Murilo Benício passando por detrás da personagem da Luciana Paz, e ele esfrega o braço nela, e é um plano de detalhe muito curto. E não tá nem tão centralizado neles, mas você vê que ele esfregou o braço no braço dela. E isso tipo, já estabelece toda a relação deles pro resto do filme, sabe? Uhum. E daí, completando o que você tinha perguntado dos slashers, e daí é isso, né? Slasher, pra quem não assistiu a nossa live, ele é um subgênero do terror, que é... O melhor exemplo pra mim é Pânico, que é o meu favorito, mas também porque o Pânico, ele já é um filme que brinca com a própria ideia, então ele explica o slasher. Mas Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Hora do Pesadelo, todos esses que é um vilão, um mascarado ou um monstro que vai atrás de um grupo de jovens, embora nem sei, tenham que ser jovens, é um slasher. E a gente falou bastante sobre isso na live que tá no meu Instagram, depois eu vou botar o link aqui também. Então, tipo, quando ele tem essas referências de terror psicológico e até de terror social, e, assim, não é, não quero falar muito o que acontece, mas as referências vão virando referências de slasher, sabe? Ele não vira um slasher, mas ele começa até um ponto de que no final você tá reconhecendo um monte de filme de slasher ali. E eu adorei isso, porque isso foi menos óbvio ainda, porque eu já tava esperando então um filme de terror psicológico, sabe? Um terror que ia falar sobre classe, porque fala sobre classe, Uhum. gênero e muitas coisas. Mas aí quando ele vira e quando eu vi, eu gostei muito de como soube ter esse discurso aprofundado sobre o nosso país e sobre, que a gente vai falar sobre isso depois, óbvio, mais detalhadamente, mas soube botar referências. Eu gostei muito porque pô, é aquilo que a gente falou nas lives antes. O terror tem muito significado, então eu acho que reconhecer isso num filme que fala de temas tão complexos quanto os que a gente vai entrar depois, é reconhecer que o respeito que esse gênero merece receber, sabe? Uhum. Então, eu acho que é por isso que eu gostei tanto da maneira que ela usou. Ela pegou os mais clássicos. Você não precisa ser um nicho que tá vendo ali os filmes de terror mais obscuros dos anos 90. Você, Iluminado, Hitchcock, Pânico, Halloween, são os mais famosos, sabe? Então, eu acho que foi. E pode ser que ela tenha se inspirado em outros mais obscuros que eu não peguei, mas mesmo que ela não tenha se inspirado nos mais clássicos, ela pegou os gêneros muito bem. Ela pegou a essência dos gêneros muito bem nesse filme. Então, a direção dela nesse filme eu achei incrível. E aí eu acho que agora você pode falar um pouco do que você achou da direção. Que eu não falei. Não, eu realmente eu fiquei muito impressionada assim quando eu assisti a questão da direção de toda a decupagem, de como que o suspense é criado, sabe? Uhum. Porque por mais que a gente esteja falando de um terror que depois vira um terror mais na cara, assim, podemos falar dessa forma, existe um crescendo, né? Que fala na música, existe uma coisa de, ok, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Sim. Existe aquelas plantinhas, aquelas sementinhas que são plantadas assim para como tu tinha comentado a respeito do esbarrão, né? De tocar são coisas assim, são pequenos momentos onde você como audiência, e isso para mim é o que faz o suspense funcionar muito bem, Uhum. são as coisas que você passa reto mais ou menos. É pra passar reto, mas pra te deixar tipo, Sim. ok.
E depois, quando esses elementos são utilizados daí, né, na continuação da narrativa, que tudo faz sentido. E isso é o que traz a satisfação do público, Uhum. sabe? Porque o público quer isso, o público quer desvendar o mistério, mesmo que não seja um mistério de um filme de crime, sabe? E até porque ela faz isso com coisas que não são um mistério. Tipo, eu não vou falar o Uhum. desdobrar dessa história do esbarrão, mas ela não só, tipo, volta a tocar nesse assunto, ela toca nesse assunto e ela completa e ela vai. Tipo, a cena que eu imagino que você sabe qual cena eu tô falando, mas a cena que, tipo, esse plot é resolvido na metade, mais ou menos, Uhum. que é uma cena só dos dois, né, da Fabiana Paz e do Murilo Benício, mais ou menos depois da metade do filme, ela é muito absurda, mas é um absurdo muito bom, porque eu acho que ela plantou com tanto cuidado tantas vezes que quando chega é tão absurdo, mas a gente tá tão investido que aquilo poderia acontecer, porque a gente é tão crível que nesse mundo aquilo acontece, mesmo que até então fosse um mundo normal, né? Tipo, eu acho que ela faz Parece ser muito, um mundo comum. exatamente, eu acho que ela faz muito bem de pegar, tipo, pessoas comuns e tá, se essa pessoa completamente comum fizesse a coisa mais doida na cabeça dela, e Sim, ela faz isso pra todos os personagens. sim. E eu E acho que essa é a coisa que o terror traz, que eu acho mais incrível de todas. uhum, Que com é certeza. você poder pegar moral, assim, qualquer coisa que rege a humanidade pra gente, né, não despirocar todo mundo, né? Eles pegam e, tipo, simplesmente, ok, torce. Torce, 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 torce e leva todo mundo pro máximo que poderia ser. E isso é uma das coisas que eu acho que ela faz nesse filme que são incríveis, dentro de um ambiente também que é tão peculiar e que para mim foi genialmente utilizado, né, que é o restaurante, e também que Aham. em termos de produção, assim, incrível a ideia que ela teve Né, a é muito produção deve ter simples. amado aquilo, sabe? E é muito, tipo, em termos de locação, são duas locações. E Uhum. uma externa, que você só vê a porta, sabe? Então, de verdade, são duas locações. Acho que três, tem um corredor, né, do banheiro, mas... É, Ah, tipo, mas daí é assim. e também, tipo, 90% do filme eles passam na sala. Uhum. E, não, tipo... E é realmente um filme onde parece... Eu vendo, eu senti, tipo, não... Eu consigo ver todas as escolhas que foram feitas aí, e eu consigo ver que todas foram muito acertadas. Sabe? Uhum. Nada é por acaso. A música que tá tocando não é por acaso. O jeito que a luz tá pegando neles não é. O negócio que o cara come. E nunca de um jeito muito óbvio. Não é que ele come e aí no final ele pega a mesma faca. Não, é tipo. É a explicação de por que ele pediu aquela comida e por que aquela comida tá no cardápio. Que daí quando acontece uma coisa que não tem nada a ver no final, você fica tipo. Nossa, que coisa. E eu acho que isso também é muito. Tipo, a gente falou muito da direção, mas o roteiro desse filme também funciona muito bem. Uhum. Queria ver o que você achou um pouco do roteiro, na estrutura. Então, eu fiquei bem impressionada também, porque tu sabe que eu sempre chego com muitos pés atrás, assim, quando eu tô assistindo alguma coisa de gênero, né? Uhum. E assim, eu acho que foi essa coisa que tu comentou no começo de nos primeiros 15 minutos tu comprar a Sim. ideia, Uhum. que foi o que eu achei assim, perfeito. E para mim, o que mais me pegou foi o fato dessa questão dessa locação, né, do restaurante, de passar tanto tempo dentro de um lugar e você não ficar cansado Uhum. disso também. De não precisar se estender, ou então entrar naquelas coisas meio loucas de, vou entrar num flashback maluco de um personagem para explicar aquele personagem e tal, Sim. sabe? Tinha informação top, tudo o suficiente dentro daquele lugar para tu entender cada um daqueles personagens, sabe? E isso eu achei que foi muito bem feito. Cara, e eu acho que eu ia falar também dos personagens, porque uma coisa que me chamou a atenção, eu não fazia ideia de que isso era um filme que se passa num espaço só. Que, se a gente for entrar em referências, é tipo total festim diabólico do Hitchcock. Mas a gente não precisa fazer isso, porque eu odeio ficar fazendo isso. Mas não, e quando eu percebi, e a primeira coisa que eu percebi quando eu pensei, tipo, pô, vai ser o filme inteiro aqui foi. E não é só aqui, né? O filme inteiro ali em uma noite. Tipo, é quase em tempo real o que tá acontecendo pra gente. Uhum. Eu pensei, tá, não, mas eles vão se livrar de algum desses personagens, porque tinha muito personagem pra um espaço só. No começo do filme são 10 aí 3 eu acho que, tipo, aparecem menos, que saem de cena antes, tipo, saem do espaço. Mas ainda assim, tipo, é um elenco
de personagens importantes, tipo, players, Uhum. de pelo menos 8 pessoas. E como o filme acerta muito nisso, como ele é muito econômico em fazer esses personagens, porque... E, e é legal que, assim, dá de ter uma leitura muito imediata de, cada personagem representa um tipo de cidadão brasileiro, que sim, tá ali, mas ela não te dá as respostas fáceis, assim. Sabe, quando entra aqueles personagens, eu até peguei o nome dos atores, eu não tô lembrando agora, mas dois personagens que entram pra jantar no restaurante, que é um advogado e a esposa dele. E eles entram meio bêbados de uma festa, todos arrumados. E eles são pessoas muito racistas e muito preconceituosas. Você vê. Quando eles começam a falar, você percebe isso. E eles são metidos, snobs. E é óbvio que você vai odiar eles, mas aí acontece uma coisa que... E eles dão um jeito de nunca justificar o que eles fizeram, mas humanizar esses dois. E a atuação, especialmente dela, nesse momento, é muito bom. Então, depois a gente vai falar mais atuações, eu vou pegar o nome desses atores certinho, eu não quero errar. Uhum. Mas, tipo, os personagens têm a parte inicial de, não, estamos vendo aqui uma representação das classes e dos gêneros, das raças, das sexualidades brasileiras, e pode ter essa leitura, eu acho uma leitura muito boa de fazer esse filme. Mas ela vai além, ela pega... É como se ela pegasse e falasse, mas eles estão todos morando no mesmo país, meio que na mesma situação. Sabe? Tipo, Uhum. não falando que não tem privilégios, não é isso, mas falando, tipo, eles estão presos no mesmo restaurante com o mesmo perigo agora. Agora nada mais importa. Sim. Então, vamos ver, tipo, falando pro público, você não pode odiar um e gostar do outro. Tipo, nesse momento todos têm que ser aliados, sabe? E que eu achei uma Uhum. mensagem muito corajosa de fazer. Sim. E ela vai, ela compra. E assim, e dói de ver algumas coisas que acontecem ali. Você fica... É que eu acho que é uma maneira muito boa de fazer uma empatia com todos os personagens também, né? Sim, Eu acho que assim, existe algo pior ainda, sabe? sim, sim. Do que esse tipo de personagem. E então não adianta você ficar torcendo contra ele, né? Acho que tem muito isso. É, e são cenas assim que você... Até quando... Acho que no meio do filme eu pensei, por que o nome é O Animal Cordial? E daí eu comecei a olhar para esses personagens, a maneira que eles estavam tratando uns aos outros, e eu fiquei tipo... Ah, tá, tipo... Aí ele vai explicando e eu fui tipo... Ah, então... Tipo, não é muito... A mensagem do filme tá ali desde o começo, né? Eles só tá Uhum. desenvolvendo isso num terror. Mas eu achei que a maneira que esses personagens foram... E como, mesmo assim, não quebrou as regras do terror. Mesmo que tenha subvertido algumas, mesmo que tenha trocado. Você pega as regras que a gente conversou dos slashers ali, de personagens, cada um tem um estereótipo e a ordem que eles vão sofrer algo é de acordo com o estereótipo, tem os valores de cada um. Uhum. Tá ali todos os personagens estão nesse filme. Tipo, a gente tem a Final Girl, a gente tem a menina que morre no começo, a gente tem o personagem que é de uma minoria que vai falar sobre isso, que aí ela transforma no personagem político, porque ele geralmente costuma não ser. A gente tem o psicopata, então é muito bom. E daí eu quero ver o que mais tem pra dizer sobre isso, antes de a gente entrar um pouco nos atores, porque isso eu acho que pode demorar um pouco. Não, eu acho Porque que for seria chegar legal a longe. gente começar a juntar, talvez, com a Sombra do Pai, porque eu acho que a gente. Eu acabei de ver, eu acho que já faz uns bons 20 minutos que a gente já faz metade do tamanho dessa É. conversa que a gente está falando Não, então, sobre sobre um dos filmes. Mas eu ia fazer esse link falando um pouco dessa coisa da cultura brasileira mesmo, sabe? E como a gente. Uma das coisas que eu notei também, primeiramente no filme, foi essa questão do restaurante ser um restaurante que eu já fui também, sabe? E que uhum, é algo que você olha e você sabe o que é no brasileiro e é muito a BR, né? uhum, E esses problemas de classe, esses problemas que são muito brasileiros também, sabe? Claro, problemas de classe existem em todo mundo, mas aqui é de uma forma específica que eu acho que foi bem retratado no sim. filme também. De classe É... de tratamento mesmo, né? Porque ela vai até além Uhum, do negócio da classe. Ela vai uhum, muito pra questão do gênero também, eu acho que é a maior surpresa do filme, a maneira que ela faz isso. uhum. Não, total, porque eu ia fazer esse link indo pro outro filme dela, o último filme dela, que é Na Sombra do Pai.
que foi um filme que eu fui assistir com muita expectativa, que às vezes é um problema, e nesse caso eu acho que foi um problema, porque eu gostei muito de O Animal Cordial, e eu estava assistindo no Festival do Rio, o filme estava estreando, e todo mundo queria que eu assistisse o filme, porque a gente estava na sala de roteiro da nossa série, da minha série, que eu estava trabalhando como assistente, e a série tinha muita coisa a ver com simpatias também, né? E tinha a ver com coisas bruxólicas, e era um crime, né? Suspense. Então, todo mundo, assim, você tem que assistir, tem que assistir. A Renata Brandão, CEO da Conspira, pegou o ingresso pra gente ir assistir, assim, naquele dia. E foi muito estranho, porque a sensação que eu tive é que eu estava vendo um filme que teve muitas ideias, muitas ideias muito boas, que eu ainda estava vendo um filme da Gabriela, sabe? Uhum. Mas que não conseguiu desenvolver todas as ideias da melhor forma possível. Ou que talvez, agora que eu falei isso, talvez eu mude um pouco. Ou que talvez deveria ter tirado algumas das ideias e trabalhado só com algumas delas. Pra mim é isso. Pra mim, tem 2 filmes muito bons ali. Uhum. Mas eu fiquei um pouco com a sensação de que eu vi a primeira metade de um filme, a segunda metade de um outro. Mas é que pra mim também, eu fui assistir e a sinopse que eu li, eu não sei se foi assim que o filme foi vendido. Porque eu não lembro de ter acompanhado. Mas a sinopse que eu li me contou o final. Então eu meio que fui assistir achando que o final... Porque eu não tenho muito problema com saber o final, eu só quero saber que o final é o final. Então eu fui assistir achando que o que aconteceu nos últimos 15 minutos ia acontecer nos primeiros 15 minutos. E mesmo quando não aconteceu, eu tava um pouco... Eu fiquei intrigado, mesmo que eu estivesse esperando uma coisa diferente. Mas eu tava esperando uma outra coisa. E só quando eu percebi o que o filme realmente era, que eu entrei. E aí quando eu entrei, eu gostei. Mas é isso. E agora eu acho que é a hora que a gente tem que avisar o spoiler. Ok, spoiler alert. Spoiler. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Se você quiser continuar vendo a nossa discussão, acho que pula daqui uns 7 minutos. Eu vou ver aqui. Daqui a 7 minutos e eu vou... A gente vai ter parado de falar de spoiler desse filme, a gente vai estar falando das outras partes do filme. Mas porque qual é, né, agora falando um pouco da história do filme. Esse filme... Sabe onde é que ele se passa? Acabei não pesquisando isso. Não sei. Também não pesquisei, não lembro. Mas eu acho que... Parece São Paulo, né? Tipo, ABC paulista, assim. Eu acho que é por ali, mas eu também senti que foi meio proposital porque poderia ser um bairro em qualquer cidade do Brasil, eu acho. Sim. Tipo, o filme se passa meio que... Ele é em um bairro, você escuta de outros bairros, mas o filme se passa em uma rua, mais ou menos. Uma rua e alguns locais. É sobre uma menina de 9 anos que mora com o pai e a tia. A mãe dela morreu. Acho que nunca é revelado como a mãe dela morreu. Né? Ou, eu entendi que a mãe tinha morrido no parto, mas eu acho... Mas ela fala de lembrar do rosto, então eu acho que não é. Agora E... me pegasse, não lembro. E essa menina, ela não é que ela tem poderes, mas ela tem um dom sobrenatural. A tia dela é uma pessoa que acredita muito em simpatias e rezas. E essa menina tem o dom. Ela consegue meio que conjurar as coisas, né? Ela faz uma reza e alguma coisa acontece a alguém ou alguém volta, uma simpatia. E enquanto isso, o pai dela, que ele trabalha com construção civil, né? Sim. Construção civil. Pedreiro. O pai dela, que já tem alguma tensão entre ele e a irmã, que é a tia que meio que cuida dela, a tia tem um relacionamento por fora, com um cara meio estranho. E o pai dela perde um amigo, um colega de trabalho na frente dele. E é um colega que se suicida na obra. Então o pai entra em depressão. E a menina... Aí é que fica, porque essas duas histórias demoram para elas se encontrarem. Sim. E eu acho que é esse... E quando elas se encontram, né, o filme tem uma virada tão grande que vira quase aí parece que vira um outro filme, né? Não sei, acho que fala um pouco mais o que você pensa da narrativa antes de a gente entrar nas referências que mudam também. Sim. Então, é que o que aconteceu?
comigo. Como eu entrei com esse background, né, ok, esse filme vai falar sobre superstições brasileiras e tudo mais, quando eu vi o personagem da garota, né, de 9 anos, e como ela é feita, e como ela é macabra, ela é muito macabra, assim, ela parece uma daquelas crianças espírito maluca mesmo, assim. Então, eu tava muito... Eu comprei aquilo total, assim. Quando começou a questão da simpatia ali, de mexer com o outro lado, eu tava muito dentro dessa história e de como que isso ia se desenvolver. Uhum. Ao mesmo tempo que essa história do pai, para mim, não estava me prendendo, porque eu não estava vendo o lado do pai que me prendia em querer saber da história dele, porque a história de se a guria ia conseguir virar, ou se ela era uma bruxa, ou se ela ia conseguir virar uma bruxa, alguma coisa assim, era o que estava fazendo a narrativa andar para mim. Até o momento onde a narrativa não andou com aquilo. E eu acho que eu vou falar primeiro direto o que acontece, porque eu percebi que a gente só tem mais 3 minutos de spoiler para as pessoas que estão vendo. Mas é que o que acontece é que o pai dela vira um zumbi. No começo do filme, o pai dela sofre um acidente na obra, logo depois do amigo dele morrer. E ele vira um zumbi. Literalmente um zumbi. Ele se joga e ele acorda e ele vira um zumbi porque a menina faz uma reza pra mãe dela voltar na mesma hora que um espírito que tá na obra, porque também tem uma pegada mais assombrada. O pai dela tá vendo espíritos. Na mesma hora que o espírito faz ele se matar, a menina faz uma reza para as pessoas que amam ela, que morreram, voltarem. E daí o pai e a mãe voltam como zumbi. E, tipo, quando virou um filme de zumbi, eu fiquei muito feliz porque eu amo esse subgênero. E porque, como você tinha falado, o tempo inteiro eu fiquei claro que eu tava vendo um filme da mesma diretora de Animal Cordial e eu continuo achando que a direção dela tá muito boa, embora não tenha funcionado do mesmo jeito pra mim. E ela deixa bem claro que ela tá fazendo o tipo de filme que ela tá fazendo nesse final, porque tem uma cena da menina assistindo O Cemitério Maldito, que é um filme de terror, de zumbi, meio que um terror B, baseado no livro do Stephen King, que teve uma refilmagem no ano passado. Então, quando clicou pra mim, isso é um filme, tipo, filme Stephen King anos 80 e 90, meio filme B, eu adoro. Tipo, eu adoro filme assim. Eu adoro. E aí eu me diverti muito. Mas aí eu pensei, tá, e a primeira metade? Tipo, o que aconteceu com toda a história da menina ter poderes? Foi só pra isso? Porque se fosse isso, eu queria saber que eu tava vendo um filme de zumbi, então, esse tempo inteiro, sabe? Um filme que ia entrar mais nisso. Agora acabou nosso tempo de spoiler, mas vamos continuar falando sem falar o plot point. Fecha spoilers, ok. É. Agora eu vou voltando. Falando sem falar spoilers, assim, mas só tocando alguns pontos da narrativa que pra mim foi muito importante, muito bem utilizado, mas que poderia ter levado a algo maior. Era principalmente como ela plantou essa questão da menina conectar com os dois lados, né? Então, conectar com o lado dos espíritos. E eu acho que porque a gente vê ela tentando tantas vezes, né? E não conseguindo também, a gente meio que se desconecta da personagem. Num dos pontos que eu achei que foi um dos maiores pontos do filme. Então, isso foi uma das coisas que me desconectou, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que também uma das coisas que me desconectou, eu achei estranho que é um filme que foi feito depois do Animal Cordial, né? Um filme dela com mais experiência de carreira, assim, com o Rodrigo Teixeira por trás, né? Um filme que passou pelos labs de Sundance também. E eu Mas o Rodrigo não ter Teixeira notado... também produziu Animal Cordial. Sim, sim. Então, uma coisa com tanto peso de produção por trás e que eu não vi um crescimento de valor de produção no filme. Na realidade, eu acho, se me falassem que ela tinha feito Na Sombra do Pai primeiro e que o Animal Cordial era o segundo filme dela, eu ia achar muito mais verídico. Sim, a minha visão do filme ia mudar muito, realmente. Acho que até porque ele é mais curto, né? O Animal Cordial. Sim. Ele não chega nem a 90 minutos.
Uhum. Mas isso é uma coisa que eu não tinha pensado, porque da mesma forma que eu elogiei muito que eu adorei o jeito que ela usou as referências no Animal Cordial, eu adorei o jeito que ela usou as referências nesse filme, e eu adorei a direção dela em construir aquele mundo. Meu problema foi mais Uhum. essa mudança ali que a gente tem no final do terceiro ato, que, que eu gostei do antes e eu gostei do depois, embora no começo eu tava um pouco frustrado, porque eu tava esperando, eu já sabia o final, né? Eu tava esperando um outro filme, Sim. pela história, não pela... Tem uma virada de gênero ali também que eu não tava esperando, que foi o que eu gostei muito. Isso me deixou meio frustrado, porque eu não sabia muito o que falar do filme depois. Eu acho que assim Sim. como no Animal Cordial eu comentei que eu achei que, senti que ela misturou o terror sobrenatural com o slasher e casou muito bem, eu senti que teve uma tentativa de misturar De referências casar. de filmes tipo filmes B ali dos anos 80 e 90, até de agora, aqueles tipo Corrente do Mal não, desculpa, não vou lembrar o nome do filme em português, em inglês é o Insidious, que Sim, tem eu não lembro o nome em é, português. mas o Insidious, que é um filme que eu adoro, o Cemitério Maldito, que ela bota ali. Sim. Então, e com referências de gêneros de filmes meio tipo A Profecia e O Exorcista e filmes mais sobrenaturais, mais de espíritos, ela usou muito bem a direção, o universo construído ali funcionou nos dois casos. Mas é que Uhum. essa virada ali no meio pareceu dois filmes e eu acho que por causa dessa virada a história não conseguiu. Porque quando Sim. acontece, né, agora não posso mais falar, comentar spoiler, mas quem viu a parte de spoiler sabe o que eu vou falar. Mas quando acontece algo que acontece com o personagem do pai, o que eu senti foi, pera, então por que eu não estava prestando atenção nele esse tempo todo? E daí eu lembrei que a gente passou muito tempo com ele antes. Eu deveria Uhum. ter visto isso vindo, porque eu gostei do que veio. Quando veio, eu adorei. Eu achei. Eu gostei até mais do personagem, pensando assim, mas não me causou impacto. Sim. Porque. É que eu acho que ele ficou muito raso, cara. Eu acho que é Uhum, realmente esse o problema que eu ia falar também, que eu acho que é um problema na direção, em termos de direção de arte, assim, que vem das escolhas de direção, é que o filme ele quer muito retratar a classe trabalhadora, né? Tipo, realmente trabalhador braçal, né? Brasileiro. E as condições que essas pessoas trabalham e as condições que essas pessoas vivem, né? E as grandes jornadas de trabalho e tudo isso é retratado no filme. Mas, ao mesmo tempo, ao retratar tudo isso de uma forma extremamente crua, eu até diria, como essas coisas não são bonitas, tipo, você tá num prédio em construção, não é um lugar cinematograficamente sim, falando bonito, sabe? Mas eu acho que também foram feitas escolhas cinemáticas de como filmar e como mostrar essas pessoas e esses locais. sim, Então, concordo. você não consegue ter uma conexão, porque você só está num lugar feio. A mesma coisa, você só está num lugar feio e dos pedaços e daí na casa dele também você está nessa situação que eu acho que foi feito muito bem, por exemplo, na direção de arte da festa junina, que a menininha, Sim. Na festa que junina. ainda é uma. Pode Fala, bem? fala. Não, pode falar. Ainda é uma festa junina de uma classe média trabalhadora, né, média baixa, e de uma escola mais simples e de um bairro Uma cidade simples, pequena, né? de uma cidade pequena, só que ainda tinha uma coisa de vibrando, né, ali muito específica da cultura brasileira, com cores muito específicas, o fogo e o jeito que o fogo bate no rosto da menina e as Uhum. cores A primárias das roupas que maquiagem eles usam. que ela usa Isso. também. Uhum. Então, e essa parte eu achei muito, muito, muito bem feita. Eu achei que foi a parte mostrando a realidade deles, é, foi feita de uma forma muito óbvia. Sim. Até porque tem cenas ali. Eu tinha mencionado porque a gente falou que tem esses dois, né? Que tem essa grande mudança. Mas é que no terceiro ato ainda tem uma outra subtrama que é relacionada ao pai dela, que vem com uma outra estética. E eu achei curioso porque essa outra estética é na construção, é no mesmo cenário que a gente viu, mas ali Uhum. funciona. Porque daí ela traz um personagem com uma máscara e um toldo, e as faíscas, e a iluminação. Então eu acho que isso é uma coisa, essa estética mais realista, que é uma coisa que no Animal Cordial não era tão realista assim, apesar de ser um lugar que você Não. se,
tipo, apesar de ser um lugar que você se relaciona imediatamente, já estive nesse restaurante, não é realista, sabe? Não é uma, não que não seja um lugar, mas é que não é uma estética mais naturalista. E nesse realmente não casou com as referências, assim. Acho que é isso que me tirou, especialmente da trama do pai dela, que é nesse cenário. Uhum. E, e aí uma coisa que eu só senti falta. Deixa eu saber quanto tempo a gente já tá. Quanto tempo a gente tá lá já de conversa? Acho que a gente já tá faz uma meia hora aqui. Acho que a gente tem que finalizar daqui a pouquinho. Sim. Não, uma coisa do Na Sombra do Pai que eu senti um pouco de falta é porque, pra mim, o grande destaque do Animal Cordial ali foi as atuações, né? O Murilo Benício e a Luciana Paes. Pra mim, ela destruiu ali no filme. Ela tava muito boa naquele filme. Assim, tem uma cena dela que eu não posso falar porque eu nunca estragaria essa surpresa pra ninguém. Tem uma cena dela muito boa, mas tudo ali, eu adorei a interpretação dela. E eu fiquei um pouco frustrado que ela aparece num papel muito coadjuvante Na Sombra do Pai. Que não que ela não esteja boa, mas é que eu fiquei esperando ela fazer mais, sabe? Eu queria ver ela Sim. mais metida com a trama principal. Eu acho que ela chega a um ponto ali que ela não aparece mais depois. E acho que porque eu vi que ela já tinha feito um filme um ano antes, sabe? E de uma Uhum. maneira, nossa, muito boa, muito boa. Eu fiquei boquiaberto com ela no Animal Cordial. Eu queria ter visto mais dela, eu queria ter visto a personagem dela ficar mais, fazer mais coisas, sabe? Sim. Não, total. Então, acho que é bom agora a gente começar a concluir um pouco, né? Como essa nossa conversa gravada. Assim, pensamentos finais que eu tive depois de ter visto os filmes, e eu vi eles seguidos, os dois. Eu nunca tinha visto nenhum dos dois, e eu vi eles em sequência. Que eu quero, assim, quero muito continuar acompanhando o que a Gabriela Amaral de Almeida vai fazer. Porque eu tô total, assim, eu acho que qualquer coisa que ela fizer agora eu vou estar muito ansioso pra ver. Sim. Porque acho quase até como uma gratidão por ela ter feito um terror respeitando tanto o gênero de terror. E mesmo assim fazendo algo criativo e novo, sabe? Ela não fez lugar comum. Mas dá pra ver que ela é uma admiradora de terror, então eu sinto uma proximidade, mas eu nunca tenho conhecido ela na minha vida. Sim. Então tô, assim, muito animado pra ver o que ela vai fazer, porque são dois filmes com muitos pontos que me deixaram uau, assim, com certeza dois filmes que eu vou rever e vou ver trechos e vou estudar, assim, Uhum. e acho que, pô, pra mim, com esses dois filmes ela provou, não que ela precisa provar algo pra mim, óbvio, mas tipo, ela fez um filme, ela, pra mim, especialmente ali no Animal Cordial, nossa, é um filme que eu diria que 90 e muitos por cento das escolhas dela foram acertadas em muitos aspectos, em roteiro, história, direção de elenco, direção de arte, sabe? Tipo, a escolha da cena final, a cena final desse filme é um plano tão incrível. Sim. Que eu não queria que aquele plano acabasse, o que é muito estranho de falar porque é um plano muito violento, mas ela filma de uma maneira tão espetacular. Então, Sim. assim, virei um grande admirador, assim, com certeza quero ver o que ela vai fazer e com certeza é um nome de cinema de terror brasileiro que tem que começar a ser mais falado, sabe? Sim. Não, exatamente. Eu acho que, bom, ela tá só no começo da carreira dela, então acho que a gente tem vários outros filminhos para assistir no futuro, e muito feliz com isso também. Eu acho que, claro, dois filmes muito diferentes, escolhas diferentes, mas com certeza é um passo muito grande nessa história de terror brasileiro, do Uhum. gênero, de utilizar, né, coisas muito, muito brasileiras, seja a nossa relação entre como animais cordiais e, ou a nossa relação de trabalhador, né, da grande população brasileira que são, né, trabalhadores mesmo, proletariado, né, real, é, e nossa relação com superstições e religião e simpatias e tudo mais que nos torna muito únicos e que tornam todas essas histórias muito únicas, né? Uhum. Então, eu recomendadíssimo, de nós dois recomendamos assistir e tirar suas próprias conclusões a respeito
dos filmes. A nossa próxima conversa vai ser um podcast, onde a gente vai destrinchar um dos nossos filmes que a gente cansou de assistir no passado, que é O Silêncio dos Inocentes. Bom, ali vamos ter várias coisinhas para falar, mas para ver esse podcast você vai ter que ter assistido o filme. Então, e de qualquer forma, nesse não existe você tem que assistir possibilidade da gente não falar spoiler. Então é isso, galera. Esse podcast vai ser disponibilizado. Já está disponível, porque eu vou postar os dois no mesmo dia. Agora eu vou ter mesmo que postar, porque eu falei no vídeo que eu ia postar. Então ele está disponível no Spotify, o link está aqui embaixo. E lembrando mais uma vez, esse projeto foi contemplado pelo SC Cultura em Sua Casa, um projeto da Fundação de Cultura do Estado de Santa Catarina, para estimular a produção de arte, entretenimento e conhecimento a respeito dessas coisas e cultura, essas coisas culturais, respeito e conhecimento sobre cultura aqui durante a pandemia. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Qualquer coisa, estamos disponíveis nas nossas redes sociais para conversar. Na tela agora. Eu tô só piorando meu trabalho de edição. Para de falar isso. Só lê na descrição, gente. Corta.